Vamos lá, turma, então, começar a nossa super aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma nova moda, né, que acabou surgindo aí com o coronavírus, que é um tema muito bacana e um tema onde a área de criação de rádio está sendo muito utilizada agora, né, principalmente utilizando aí o conceito da internet, que são as chamadas lives. Né? O que são as lives? Né? Todo mundo está ouvindo agora, todo artista está utilizando, todas as empresas estão tendo como objetivo aí também fazer a criação de lives para demonstrar um evento, demonstrar uma situação e assim sucessivamente. Né? Então, com base na nossa matéria de criação de rádio, né? Hoje nós vamos dar uma olhadinha como que a gente faz o desenvolvimento de lives, né? E como que a gente consegue entrar o nosso requisito de criação de rádio, né? Como que a gente faz para você compor uma live, né? Como é que você faz a criação de rádio ou o rádio fazer parte de uma live? Tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza, então. Eu vou começar a fazer a apresentação, né, do tema live antes, através de um PowerPoint que eu vou demonstrar para você, e depois a gente vai discutir isso para o desenvolvimento de nossa tarefa específica. Tá? Então, vamos lá na opção de compartilhamento. Vamos pegar aqui o nosso super PowerPoint, carregar do computador. Vamos por aqui, lives. Turma, tá todo mundo conseguindo ver a apresentação que eu joguei na tela? Sim. Bom, então vamos lá. O que é uma live, né? O que significa uma live? Uma live é uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na internet, né? Obrigatoriamente, uma live precisa ser ao vivo? Sim, o start da live precisa ser ao vivo. Mas depois, como ela está no âmbito da internet, né, você pode deixar ela full time sendo aí curtida e rodando por um determinado tempo. Né? Então, live é uma transmissão ao vivo de áudio e vídeo na internet, que geralmente é feita por meio das redes sociais. Né? Então, aqui vamos dar alguns exemplos de lives. O Instagram, por exemplo, por ser uma ferramenta que permite o usuário fazer uma transmissão ao vivo, em tempo real, hoje as transmissões ao vivo são conhecidas como live. Né? Pô, Ricardo, a nossa aula aqui poderia ser uma live? Poderia ser uma live, mas o problema é que essa live nossa é uma live, entre aspas, particular, né? Para você entrar, você precisa ser convidado e eu preciso dar o aceite aqui. E quando você põe uma live de transmissão ao vivo no Facebook, no Instagram, obrigatoriamente, se você tiver o link, é só clicar, você já entra dentro da live sem problema nenhum, né? Você não precisa ter, além do convite que você tem que é o link, você não precisa ter a permissão para assistir a live, né? Aqui na nossa aula, no Microsoft Teams, a gente precisa ter a transmissão para assistir a live, né? E quando você cria uma live no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, você já passando, né, de forma específica ou fazendo parte da rede, né, dessas pessoas, você já pode participar aí da live como um todo, né? Então, existem vários aplicativos, né? O Instagram é um deles, o YouTube foi um dos primeiros a se criar lives, na verdade, o Twitter, o Facebook, o TikTok, que é um programa que daí você necessita de um outro aplicativo para gerar live, são alguns que a gente vai ver aí no nosso decorrer. Tá? O que significa live? Em português, significa contexto digital ao vivo. Né? O que é o contexto digital ao vivo? É eu mostrar no exato momento, então pegar aqui um celular, estar filmando no exato momento o que está acontecendo e estar transmitindo ao mesmo tempo.
né? Então, a live, ela tem muito essa pegada com o rádio. Por quê? O rádio, você também tem a transmissão ao vivo do que está acontecendo naquele momento, né? Então, a live, ela tem essa sinergia, né? De você, ao mesmo tempo, estar transmitindo e estar fazendo aí a geração da sua programação, né? Ô, Ricardo, uma live tem roteiro? Vocês acham que uma live tem roteiro, turma, sim ou não? Sim. Tem um Eu roteiro acho por que trás, né? De que forma seria esse roteiro? Esse roteiro, ele tem o momento que eu vou dar a entrada de uma música, o momento que eu vou fazer um corte, o momento que eu vou fazer uma reportagem, o momento que o ator ou o cantor vai fazer algum discurso, algo do gênero. Vocês acham que existe essa interferência? Sim, professor, até porque quando se trata de algo que tem um certo tipo de tempo, horário pré-definido, acredito que o roteiro ele serve para basear isso e até mesmo para você conseguir ficar dentro disso, né, do combinado, até mesmo que é previsto. Beleza, Lucas. Mais alguém tem alguma opção? Alguma observação? Desculpa. Professor, Diga. eu acho que tem sim uma programação e tudo, mas eu acho que nem tudo sai como planejado, por ser uma coisa ao vivo. Porque às vezes vem uma ideia que você não pensou, vem alguma coisa assim que não foi planejada e acaba fazendo. Eu acho que nem tudo é programado. Eu acho que existe sim uma programação, mas nem tudo acaba sendo de acordo com o que foi planejado. Na verdade, no contexto ao vivo, é tiro no pé toda hora, né? Você precisa estar se reinventando a todo momento, porque eu brinco que eu falo que fazer o ao vivo, ou como o Faustão diz, ô louco, meu, fazer ao vivo precisa ter uma panca muito grande, né? O cara precisa ser malaco, né? Ele precisa ter as saídas dele, porque vai aparecer algum problema, ele vai precisar ter o plano A, B, C, D, e mesmo assim ele pode levar um piau, né? Mas o bacana da live com relação à criação de rádio ou ao rádio tradicional é que existe um escopo por trás disso, né? Existe o roteiro, né? Na live também existe o roteiro particionando. Vamos falar agora de um determinado assunto, vamos falar por que estamos fazendo a live, vamos falar sobre os parceiros que estão participando no processo aqui da nossa live. Então, todo esse desenvolvimento, né, essa estruturação é igual do rádio, né? No rádio também, o ao vivo do rádio tem muita falha, né? Principalmente para quem é mais velho, né? No meu caso, a gente dependia na rádio das vitrolas, né? O toca-disco, né? E o toca-disco, você punha lá o bolachão, punha a agulha lá, e daqui a pouco, se o disco tinha um risco, alguma coisa, ele pulava, né? Então, estava tocando a música lá, daqui a pouco dava aquele pulo e, putz, e agora, né? Agora acabou, tá ao vivo, mano, já passou, bola para frente, entendeu? Às vezes o cara falava, né? Desculpa, nós tivemos uma pequena falha aqui na audição, que na verdade era o disco que estava arriscado e ficou pulando, né? Ou até mesmo quando veio o CD, quando ele tinha alguma coisa grudada na mídia, que ele ficava tocando, ele repetia várias vezes. Era horrível, né? Era pior até do que do disco, né? E isso ao vivo não tinha como você sanar, entendeu? Ou você tirava do ar, pulava a música, fazia aquela entrada desesperadora pedindo desculpa e tocava o barco, né? E hoje, com essa nova característica de mercado que a gente está sofrendo aí, né? Principalmente com a pandemia, a live e o ao vivo está cada dia tendo que se reprimir um pouquinho mais daquelas coisas que a gente fazia cortes e não podia deixar nada falhar, né? Então, hoje você vê transmissões ao vivo na TV do cara fazendo do celular, daqui a pouco ele está falando e vai travar, né? Por que vai travar? Porque está dependendo de um aparelho, né? Se a transmissão do aparelho não está legal, infelizmente, vai falhar, né? Então, isso também acontece numa transmissão ao vivo de rádio, numa live, na TV, né? Quando eu tenho um repórter ao vivo ali, e assim sucessivamente, né? Mas o bacana da live com relação ao rádio, né, ou a nossa disciplina de criação de rádio,
é que ela tem um escopo por trás disso, né? Qual é o primeiro escopo que ela tem por trás disso, né? Nós temos ali a segmentação do nosso guia de atuações ali, né? A gente tem o chamado roteiro, né? Então, uma live, ela começa assim com um roteiro, né? E nesse roteiro você vai planilhar, você vai determinar quanto tempo tem para a pessoa falar, o que vai entrar e assim sucessivamente. Vai dar certo? Sensacional? Se é ao vivo, sempre vai ter um gato. E tendo um gato, vocês sempre vão ter que atuar como plano B, C, D e assim sucessivamente, né? Então, as lives normalmente são feitas de forma simples e ágil, geralmente sem limites de tempo de exibição ou quantidade de espectadores, né? Então, quando você põe uma live, você faz antes um super mexendo essa live, né? Ou seja, você tenta ver quais são as formas específicas para a gente conseguir atuar, né? Fazer com que essa live comece a ter visualizações, né? Como é que a gente começa a fazer a distribuição, né? Ou a gente chama a atenção das lives? Primeiro, a gente vai começar já a pipocar lá o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? Todas as mídias, a gente vai começar a falar, olha, no dia tal vai ser feita uma live do assunto XPTO, com o artista ou com a banda XY, né? E aí a gente vai começar a disparar, né? E no momento da live também, o que você vai fazer? Enquanto a live está rolando lá, o assunto está diversificando, vocês vão estar lá na rede mandando um monte de postzinho, falando que estamos ao vivo, que já temos não sei quantos telespectadores, né? Você precisa enaltecendo isso para a live ebulir, né? Para a live conseguir dar o resultado esperado, né? Então, tem lives que às vezes você programou a princípio para ela ser 30 minutos. Aí você viu que em 30 minutos a live está bombando e você consegue manter o artista ou a pessoa que você está fazendo a entrevista no ar, vai tocando bala, né? Por quê? Quanto mais tempo você conseguir ficar ao vivo, mais seguidores depois você consegue fazer para assistir sua próxima live, para você dar continuidade no seu negócio, né? E o legal da gente falar em negócio é que como vocês estão num curso de publicidade, né, e propaganda, e nós estamos com a disciplina de criação de rádio, o objetivo nosso, o que é? É você fazer a divulgação do seu produto e serviço, né, através de uma vinheta, através de um jingle, né? E a live é um novo segmento que agora também está entrando dentro desse contexto, né? Então, isso é muito bacana, porque faz com que você tenha agora uma nova oportunidade de você mostrar o seu produto e serviço, né, de forma específica e muito tranquila, né? Quer dizer, tranquila naquelas, né? Todo o trabalho específico no qual entra a gravação, som, imagem, é uma coisa punk, né? Mas o custo, né, para você gerar uma live, se você tem uma pequena estrutura, você já tem um celular, tudo, não é tão caro, né? Mesmo que você for fazer aí um investimento no Facebook para pôr a sua live, um investimento no YouTube, né? Ou seja, você vai querer pegar uma região específica que receba lá a notícia, né, de que a live vai existir ou algo do gênero. Não necessariamente você precisa ficar naquele desespero de, nossa, eu vou gastar milhões e milhões. Não, você com 100, 150 reais, você consegue fazer uma atuação muito grande, você consegue fazer com que o seu link exploda aí para uma quantidade de clientes muito grande, né? E o bacana de você utilizar essas redes é que se você começa a ter depois mais de 1.000 seguidores, né, a cada apresentação que você fizer, eu já tenho mais de 1.000 seguidores no YouTube, por exemplo. Então, se todo vídeo que eu puser lá tiver uma média de mais de 1.000 acessos, eu começo a ganhar com isso, né? Então, as lives estão sendo geradas também com o propósito não só de você fazer ao vivo, de você mostrar o seu produto e serviço, né, mas de você ampliar aí o seu know-how, né? O seu know-how do quê? De atuação como publicitário, mostrando o seu produto e serviço agora para diversas etnias aí de forma específica, né? Você pode delimitar, né, se você pagar qual que é a faixa etária que você quer que receba a informação da live, né, que vai existir uma live, você pode delimitar
qual que é a região, você pode delimitar a faixa horária e assim sucessivamente, né? E isso é muito bacana, né? É uma coisa que na rádio fica difícil você delimitar, né? Mas quando você une a rádio com a live e cria essa programação como um todo, né? Isso é sensacional, né? É uma outra pegada bem específica aí, né? Então, geralmente é um espaço específico criado para a transmissão dos seguidores do perfil que recebe uma notificação que ela está acontecendo no momento, né? Então, você começou já a falar, olha, no dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 20. Então, no dia 22, teremos uma live do professor Ricardo Bontempo falando sobre desenvolvimento de criação de rádio. Então, eu começo a publicar isso nas minhas redes sociais, né, para tudo que é canto, né? Aí, além de pôr nas redes sociais, vou mandar lá o linkzinho no WhatsApp, né? Então, a gente vai começar a poluir de tudo quanto é lado. No dia 22, quando começar a minha apresentação, a transmissão ao vivo, o que eu fico fazendo? Fico também lá disparando, já tem uma pessoa do lado, enquanto eu estou atuando aqui, vai ter uma pessoa do lado já na rede bombardeando, falando que estamos ao vivo, que estamos tendo tantos telespectadores e assim sucessivamente. A live tem essa pegada de forma específica. Bom, quais são os ambientes que a gente pode criar lives aí? Eu vou mostrar alguns, né, alguns exemplos básicos aí da onde a gente pode criar essa live, como a gente pode criar essa live, né? Eu normalmente, né, utilizo duas específicas. Eu utilizo a do YouTube e utilizo a do Facebook, né? Do Facebook, principalmente para cliente, né, quando ele quer pagar a área de atuação dessa live, né, de forma específica. Ele fala, Ricardo, eu quero a faixa etária X, eu quero o meu gênero específico somente de mulheres ou somente de homens, eu quero na região sul, na região norte. Então, você consegue delimitar isso quando você está pagando, né, uma ação de forma específica para você fazer a transmissão dessa live também, né? Ou você pode deixá-la livre, né? Quando você deixa ela livre, ela vai fazer a atuação igual no rádio, né? Ela vai alcançar todo mundo que esteja vendo naquele momento, naquele instante, né? Então, o YouTube permite fazer a visualização do conteúdo, né, mesmo sem estar logado, né? Então, eu posso ver o conteúdo no YouTube, mas eu não preciso fazer parte daquele canal, né, daquela pessoa específica. Eu posso estar procurando um assunto XPTO, e na hora que eu acho o assunto XPTO, ele pode estar ao vivo, ou ele já pode ter se encerrado, e eu tenho como assistir ele novamente, né? Então, isso é muito bacana, né? Mas a principal pegada da live é o ao vivo, né? O ao vivo é aquela coisa da adrenalina, do momento, né? Isso que é o bacana nele, né? Para você fazer uma live no YouTube, o que você precisa ter? Você precisa ter um app, né? Ou seja, o seu celular com o YouTube, né? Olha lá, sensacional, o aparelhinho seu com o YouTube, ligado, né? De forma específica. Então, vou pôr aqui, só para vocês verem de forma específica, né? O canalzinho dele aqui, ó, YouTube ligado, né? E você, se você quiser fazer algo ao vivo, né? Basta você clicar na opção da câmera, né? Aqui em cima, vocês vão ver daqui a pouco, ó, você tem uma câmera. No momento que você clica na câmera, de forma específica, aqui é claro que eu vou mostrar isso no computador que fica mais fácil, né? Ele abre para a gente já as formas de distribuição do canal. Ou seja, se você vai querer fazer a transmissão ao vivo ou se você vai querer gravar para depois passar novamente, né? Então, isso é muito bacana nesse nosso âmbito, né? Nessa nova modalidade de mercado de forma específica, tá? O YouTube é uma delas. Eu vou trabalhar hoje no trabalho que a gente vai desenvolver com o YouTube para vocês verem como é tranquilo fazer uma live ao vivo, tá? A segunda forma que a gente pode utilizar para fazer o desenvolvimento da live é utilizando o Instagram, né? O Instagram também tem esse processo de transmissão ao vivo, né? Na verdade, o Instagram veio com o processo ao vivo antes até do Facebook, né? Então, pela modalidade de você ficar vendo as fotinhas, tudo, então vincular foto e vídeo no Instagram foi bem mais fácil, né? Ele já trabalhava com esse tipo de arquitetura, então ele permite também você fazer uma apresentação ao vivo.
qual a diferença do YouTube para o Instagram nessa apresentação ao vivo? Quem me diz? Tem uma coisinha ali que é diferente no Instagram para o YouTube. No YouTube eu consigo entrar ali à vontade. E no Instagram, a gente consegue também entrar à vontade? Sim ou não? Professor, seria porque, tipo assim, o YouTube ele é livre para todo mundo, precisa ter uma conta, já no Instagram você precisa seguir uma pessoa e ter uma conta para poder ver? Sensacional, Cristian. Era exatamente isso que eu queria escutar. No YouTube, você pode publicar e qualquer um pode ver essa live sem problema nenhum. No Instagram, para você ter acesso à live, você precisa fazer parte da rede da pessoa. Você precisa ser convidado, você precisa seguir, né? E aí é meio ruim, porque é uma live direcionada já, não é todo mundo que vai ver. No YouTube é banda aberta, é como se fosse a TV aberta. Todo mundo que tiver naquele momento consultar e entrar vai conseguir ter acesso. Ficou claro isso para vocês, meus queridos? Sim. Tá? No Instagram ele é mais chatinho, você precisa ser um seguidor ali específico. Diga, meu querido. Mas às vezes é melhor no Instagram do que no YouTube, pelo fato do YouTube ser muito fechado. Tipo, a pessoa faz uma live lá e parece só é aquele público que ele já tem. Não vai alcançar muito público diferente, porque nem muita gente fica navegando no YouTube vendo live, assim, específica. Já no Instagram, para compartilhar uma coisa é bem mais fácil. Aí a pessoa vai compartilhando a live e, às vezes, a live da pessoa que era bem baixinha fica bem mais alta por fato da facilidade de compartilhamento. Sim, a facilidade de compartilhamento eu nem vou entrar em mérito, porque é bem mais fácil mesmo no Instagram. Mas o problema do Instagram é que se eu estou fazendo uma live agora ao vivo e eu não fico lá atrás compartilhando aquilo direto, as pessoas não têm o acesso em aberto que eu teria com o YouTube versus Facebook junto, por exemplo. Se eu estou com algo ao vivo aqui, ou eu ponho um tema específico, uma palavra específica lá no YouTube, eu consigo cair ou na live que está sendo visualizada agora pelo aquele nome que eu consultei, ou eu posso ver até mesmo numa live que já tenha sido gravada anteriormente, né? E isso no Instagram, você não consegue ficar revendo elas ali se você não faz parte da rede como um todo. Você já entrou no Instagram para procurar a live que ocorreu, por exemplo? Vitor? Já? Fora que o seguinte, ele falou de compartilhar, ok, dá para fazer isso. Mas se a conta foi privada da pessoa, por exemplo? Então, daí você não tem acesso. Aí a pessoa precisa permitir você para poder... Ela vai compartilhar somente aquela live específica, né? Mas ela vai te dar uma autorização, entre aspas, para você seguir ela naquele momento. Acabou a live ali e tudo, se ela pegar e falar que ela não quer que você continue seguindo, se ela não permitir, você não vê mais nada, né? E no YouTube a gente não tem esse problema. No Facebook existe também essa coisa de travar, né? Se a pessoa põe lá nos contatos que ela não quer que você seja um seguidor, tudo, você não tem acesso. Agora, suponha que, eu tenho a minha live compartilhada no Facebook com meu irmão. Então, eu não permiti no meu Facebook algumas pessoas não visualizar o conteúdo. Mas o meu irmão tem pessoas que ele compartilha o conteúdo, né? E como o meu irmão é meu amigo ali na rede, essa pessoa acaba tendo acesso, né? Isso no Instagram não acontece, né? E no YouTube também não. No YouTube você tendo ele lá, lançou a palavra, se você pôs ele como público, um abraço, né? Ficar rodando isso em full time. O importante você precisa ter em mente que a live pode ser utilizada nesses canais. Qual é o melhor canal, né? Eu não vou me pôr aqui na premissa agora de analisar qual é o melhor canal para a gente utilizar o desenvolvimento da live. Porque o nosso papel principal é gerar a live, né? Agora, se eu fosse investir, né, para fazer uma segmentação ou uma live específica, aí a gente precisa fazer uma análise antes de mercado como um todo, né? Ou seja, os meus clientes, né, qual é o canal que o meu cliente utiliza mais? Então, o meu cliente está acostumado somente no Instagram. Então, eu vou fazer uma live dedicada somente no Instagram. O meu cliente ele utiliza o Instagram, mas eu gostaria também de pôr no YouTube para explodir isso. Eu tenho como fazer uma live funcionar nos dois endereços ao mesmo tempo? Tenho.
Eu posso pegar o link que eu fiz lá no YouTube, jogar esse link no Instagram, né, para fazer aí o vínculo das duas redes, e eu posso pegar o link do Instagram e o link do YouTube, posso jogar isso no meu Facebook, né? Então, você tem hoje como interligar essas redes, né? E isso é bacana, isso é muito positivo, né? Mas cada ambiente ele vai direcionar o seu desenvolvimento de forma específica para a rede social que você determina. O Instagram é muito fácil de você conseguir ter essa mediação, mas você precisa ser convidado e você precisa seguir. No YouTube, você não necessariamente precisa seguir. Qualquer palavra que você jogar lá, se tiver uma live ao vivo, ele vai resgatar e vai subir isso. É claro, existem as palavras-chave para você fazer isso, né? Então, putz, como é que eu ponho um tema específico no qual eu quero que a pessoa me siga, que a pessoa digite a palavra mágica lá que vai procurar a minha live, né? A gente utiliza os hashtags, né? Então, quando você põe lá o hashtag, né? Que hoje vocês chamam de hashtag, né? Na minha época era Jogo da Velha ou Fepasa, né? Porque Fepasa era o sinalzinho que tinha os trenzão lá, aparecia lá Fepasa, né? Era sensacional, né? Vocês utilizam como hashtag, vocês são tudo chique, né? Velhão aqui é Jogo da Velha ou Cerquilha. Então, o que acontece? Isso daí hoje é um engenho para fazer com que o Google, com que o Facebook, com que várias... Nossa, que merda que apareceu aqui no meu vídeo, mas tudo bem, faz parte aqui, você vem aqui e dá um... Pronto, matei. Vocês têm hoje, né, essa possibilidade de fazer as conexões entre as redes de forma muito específica, né? E isso é bacana. Mas se eu fosse startar agora uma live ao vivo, né? Não quero investir muito dinheiro e quero que todo mundo tenha acesso. Eu, Ricardo Alexandre Bontempo, iria começar por o YouTube, né? É mais fácil de você pôr a live lá. Se você também não gostar, é mais fácil de você retirar. Você pode vincular a live no YouTube no seu Face e depois pode vincular no Instagram, tá? Se eu já tenho uma empresa específica, já tenho um público fiel, putz, o meu público está acostumado a entrar e ver ali o meu Instagram, é um público que é já seguidor. Então, daí eu direciono uma propaganda, uma live específica para o Instagram, né? Então, da mesma forma que a gente, quando desenvolve uma publicidade, turma, você precisa analisar qual a mídia você vai utilizar, a live também tem essa pegadinha, né? Ou seja, você precisa fazer uma pré-análise de qual rede social você vai utilizar como mídia para você dar essa continuidade, tá ok? Então, nós vimos aqui, a primeira forma de você fazer uma live seria o YouTube, a segunda forma... Diga, Cristian. Desculpa interromper, que tem alguém querendo linkar. Tinha a Jéssica que já está liberada aqui. Tem mais algum? Não, por enquanto na minha tela aqui nenhum. Mas bem, agradeço aí, Denis. Obrigado. Então, nós vimos aqui o primeiro, o YouTube, o Instagram e agora o Facebook, né? O Facebook das mídias específicas aí no mercado, né, é o mais velho, né? Então, veio aí o Facebook, depois veio o YouTube, depois veio, junto com o Facebook, na verdade, foi Facebook e Twitter, né? Os dois vieram batendo, mas o Twitter era só textos, né? Na época era somente 144 caracteres. Eu, particularmente, odeio o Twitter, não tenho conta no Twitter, não utilizo isso, não tenho mais essa paciência de ficar teclando, tá? Eu acho que essa coisa de ficar teclando, para mim, já passou em 1990. A década de 90, a gente tinha lá MSN, Mensage, entre outros, aí você tinha que ser bom no teclado, né? Hoje em dia, velho, a maioria não fica ali teclando, alguns meios de comunicação utiliza mesmo só para você mandar uma frase, uma pequena frase ali, para a pessoa falar, olha, eu participei do processo, né? Mas o Twitter, tudo não tinha essa coisa de transmissão ao vivo, nada, né? Então, no mercado começou, antes mesmo de Facebook, Twitter, YouTube, quem reinava nesse mercado, né? Principalmente na finalzinho da década de 90 para a virada do ano 2000, era um outro programa chamado Orkut, né? Então, putz, quem tem mais de 40 aí lembra desse maldito Orkut, né? Eu também não era fã disso daí, né?
Mas o Orkut era o que bombava aqui no Brasil, né? Você punha fotos, imagens, não tinha essa coisa de vídeo, nada, porque ele não era uma estrutura preparada para isso. E quando o Facebook veio, o Facebook já, além de você poder compartilhar mais ainda com as pessoas, aí você já tinha a possibilidade de pôr vídeo, música, carregar arquivo, fazer check-in, toda essa parafernália toda que todo mundo conhece, né? Então, são etapas, né? Então, quem começou com essa coisa do ao vivo, na verdade, né? A primeira empresa que injetou ali gás foi o Facebook, né? Eu digo em mídia, em redes sociais, sem você ser obrigado a seguir a pessoa e tudo mais, o Facebook começou com essa tiragem, né? Depois, logo em seguida, o YouTube fez essa abertura, né? Mas quem bombou mesmo forte com isso, né? Então, na verdade, o Facebook, ele entrou no mercado como um todo, mas ele não fazia transmissão ao vivo. Quem começou com a transmissão ao vivo foi o Instagram, o YouTube e depois veio o Facebook, né? Nessa ordem cronológica. E quando o Facebook entrou com a transmissão ao vivo, o Twitter também fez a sua deixa para você começar a pôr os vídeos lá em seguida, tá? Quem daqui dessa nossa turma, de forma específica, tem conta no LinkedIn? Eu tenho. O LinkedIn no começo permitia você pôr vídeo, permitia você fazer transmissão ao vivo ou algo do gênero? Não que eu Não lembro. permitia, né? Então, o LinkedIn no começo era somente uma rede, né? Igual no Facebook, só que ele era uma rede privada com a pegada de um Instagram, ou seja, só via as informações quem seguia, né? Depois eles começaram a ver que isso estava ficando muito fechado e as pessoas não estavam seguindo uns aos outros. O que ele começou a fazer? Hoje, você no LinkedIn, você põe foto, você põe imagem, você faz transmissão ao vivo igual você faz no Facebook. Por quê? Porque ele perdeu um pouco da essência dele de somente ser uma rede de trabalho, né? Então, hoje você encontra muita coisa que às vezes você vê lá no Facebook e você vê também no LinkedIn, né? Por quê? Porque ele perdeu um pouco da característica da rede privada somente para esse ramo de negócios. Qual o ramo de negócio? O ramo de negócio principal do LinkedIn era para você arrumar emprego, né? Para você mostrar lá o seu portfólio e assim sucessivamente, né? Então, hoje também, se eu quisesse até pôr aqui como opção, eu poderia fazer a minha live no LinkedIn, né? Existe essa possibilidade também, tá? No Facebook é bem tranquilo, né? Você pode começar uma live a qualquer momento, né? Você pode transmitir isso ao vivo. Se você tiver já pessoas que fazem parte do seu hall, automaticamente essas pessoas vão receber, né, os links da sua live. Se você não tiver tantos colegas, tantos amigos, né, porque no Facebook você tem 3, 4, 5 mil usuários amigos, mas quem conecta na verdade são 25, 100 neguinhos e olha lá, né? E tem muita coisa lá que se você digitar e pôr alguma observação lá embaixo, o cara dá um curtir lá, mas ele não lê o que está embaixo, né? Uma vez eu lembro que eu fiz uma sacanagem, comecei um texto bacaninha, pus uma imagem, a pessoa deu curtir. Só que lá embaixo, depois de uns 30 enters que eu dei na mensagem, tinha lá, se você deu curtir é porque você não leu a mensagem até o final pedindo para não curtir esse link, né? E eu tinha uma porrada de link lá e depois eu mostrei o final e falei, porra, uma sacanagem, a gente nunca vê até o final, né? E eu sou um daqueles caras chatos, que quando eu abro um documento eu vejo ele até o final, né? Eu tenho medo de, eu vou dar um curtir aqui, você não vai ler o contexto, né? Então, um dos principais problemas quando você faz aí uma publicação ou algo do gênero, às vezes a gente, como publicitário, a gente fala, né? O menos é mais, né? Então, você põe ali 2, 3 palavrinhas, põe uma imagem, põe um videozinho e isso, né, já trouxe aí o seu telespectador, né? Mas você precisa também saber se isso não está sendo somente no contexto numérico, né? Se você não está tendo somente esse acesso do joinha a tudo por uma coisa remota motora, né, das pessoas como um todo, tá? Então, a gente precisa ficar em cima desse processo, monitorando isso também, né? Pôr somente uma live por pôr não é algo assim
tão fácil, né? Uma, porque existe também as prerrogativas, né? O que eu posso apresentar numa live e o que eu não posso, né? A gente já vai ver isso para frente. Aí no Twitter, né, que foi outra mídia que eu falei que hoje faz essa coisa da transmissão ao vivo, né? Existe aí a possibilidade também de você fazer a transmissão ao vivo, né? No Twitter também ele tem a mesma pegada do Instagram, né? Ou seja, você precisa ser um seguidor, né? Você precisa fazer parte daquela rede. Eu não posso somente pôr ele lá e falar, vamos começar aí a fazer a nossa mídia como um todo, certo? Bom, existem outras plataformas para você fazer aí a sua live, né? Existem plataformas como o TikTok e assim sucessivamente. O próprio LinkedIn, que eu falei para vocês, também permite fazer o desenvolvimento e criação de lives, tá? Mas a gente hoje vai falar de forma específica dessa e eu vou mostrar o YouTube, que é a mais light aí para quem nunca fez uma live, né? E como a gente tem depois aí uma tarefa árdua, né, novamente, para começar a forçar vocês aí, eu vou mostrar da forma mais fácil, mais objetiva de você fazer esse desenvolvimento. O que é proibido nas lives? As redes sociais contam com termos de adesão que o usuário deve ler para criar sua conta, né? Então, para você pôr qualquer live sua no Facebook, no YouTube, no Instagram, você obrigatoriamente vai ter que ler aqueles termos lá falando que você não vai fazer uma reprodução de um artista, algo do gênero, trazer direitos autorais e assim sucessivamente, né? As obrigações que você tem que seguir, que eles determinam, né, nas 5, 6, 7 páginas lá que a maioria não lê, né? A maioria, quando entra no YouTube para abrir uma conta, ela vai lá direto na opção aceite, dá um clique lá e um abraço, né? Precisa ter cuidado, né? Eu não sei, alguns alunos, eu vi que o link deles, quando vocês fizeram aquela apresentação de desenvolver um comercialzinho, né, desenvolver a nossa programação, alguns alunos perceberam que o link, o YouTube tirou do ar o link? Alguém chegou a ter o link retirado do ar? Não, eu não vi isso. Né? Alguns alunos tiveram. Por que tiveram? Suponha que o aluno pegou uma música específica de um autor X e pôs essa música para tocar um trecho. E depois ele entrou com a narrativa dele. Essa música tem direitos autorais. Então, o que o YouTube vai fazendo? Ele vai gerenciando a mídia, né, o seu acesso ali de forma específica. Se ele vê que está tocando uma música de um artista X e esse artista tem direitos autorais sobre essa música, o que ele vai fazer de forma específica? Ele tira o acesso, ele vai tirar a sua live, ele vai tirar a sua programação do ar automaticamente. Você vai falar, como assim? Ele tira. Por quê? Porque você está utilizando um trecho de uma música que tem direitos autorais. Se ele deixasse essa música rolando na sua programação, o que aconteceria? Você depois seria chamado aí para pagar os direitos autorais da utilização desse contexto como um todo, né? Então precisa ter muito cuidado com essa pegada, porque isso ocorre, tá? Outra coisa, em geral é proibido em lives o uso de drogas, né? Você não pode ficar fazendo lá essa menção a drogas, né? Se bem que ontem vendo o nosso excelentíssimo e falando de drogas aqui, para mim está na mesma base linear, né? Transmissão de conteúdo que possa causar danos a terceiros, né? Divulgação de plataformas concorrentes ou conteúdos com direitos autorais, não pode ficar fazendo isso. Conteúdos de assédio, nudez, também não pode mandar nudes ali na sua live, né? Não pode ter a profanidade excessiva e grosseira, né? Você não pode desenvolver uma live onde o cara vai ficar atacando, né? O que é uma live que ele fica atacando, né? Isso daí na década de 90 foi um termo muito utilizado, né? A profanidade excessiva, né? Vou mostrar para vocês o que é uma profanidade excessiva na década de 90. A maioria não conhecia, né? Mas era um cara que falava as coisas na lata, assim. E era bacana, porque ele falava a verdade. Por incrível que pareça, falava a verdade. Eu vou pôr para vocês aqui.
Só um momentinho. Opa. Olha só que bacana, né? Vou passar um contexto 1900 e bolinha, né? A maioria nem conhecia esse cidadão, né? Quando ele fazia de forma específica aí as intervenções, né? Mas eu vou mostrar só para quem tem mais idade igual o tiozão aqui na frente, vocês vão saber de que eu estou falando, né? Todo mundo na época falava que o cara era lunático, que o cara era um profano, né? E tudo mais. Mas se a gente for ver o que ele falava no passado e comparar com a atual situação nossa de hoje, né, você vai ver que está ali, ó, pau a pau, né, step by step, né, passo a passo. Então eu vou mostrar aqui, rapidinho para vocês, um item que era chamado de profania excessiva, né, na década de 90. Então, profania excessiva era esse rapaz aqui, né, chamado Enéas. Né? Então, olha só como que ele fazia as deixas dele aqui, né? Tudo legal? Tudo bem. Tudo bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Pergunte ao doutor Enéas. Eu queria perguntar sobre uma coisa muito ampla, assim, eu não estou sabendo o que ele sentido da vida para ele. Ok, obrigado. Sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional do nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender. Pergunta básica. Alguém sabe por que o cara falava olhando para o relógio? Sim ou não? Tempo. Ô, professor, não apareceu nada para mim aqui, não. Não apareceu o Enéas aí para você? Só o áudio dele? Só o áudio. Então, para quem não teve a oportunidade de ver, toda vez que o Enéas aparecia, ele aparecia com um relógio na mão e ele vivia olhando o relógio. Por quê? Porque ele tinha uma limitação de tempo muito pequeno, né, para fazer a divulgação dele no eleitorado. Então, o cara falava alto, falava rápido e o cara era inteligente. Né? Ainda por luxo, ele era inteligente. Né? E ele falava as coisas ali muito paulatinamente, né? E isso tinha o conceito excessivo, né? Era considerado como um conceito excessivo para a época, né? E hoje a gente vê o que vê aí de forma específica, só que sem fundamentação. Né? Na época do tiozinho, a gente via com uma fundamentação. Vou dar uma continuidade, pelo menos para você escutar um pouquinho do áudio aí, e depois a gente põe algo até bizarro que não tem essa continuidade de mercado aí para vocês verem. A matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos. Na medida que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe, nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. Que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 25 jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar quando se fala muito em direitos humanos, a ditadura fez isso, e está todo e metade da população passa fome, e crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada vai ser sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa, a diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo.
Então, olha só o que o cara falou na década de 90, turma. Nós estamos vendo aí, para quem teve a oportunidade, né? Depois é só procurar aí Enéas Carneiro, no programa feito na época ainda na TV Cultura pelo Groisman, né? Pelo Serginho Groisman. E ele tinha um programa chamado Alô, Alô, que ele fazia uma intervenção, né, das pessoas no telefone e que faziam perguntas ao vivo. Um tipo de uma live, só que era desenvolvida na TV. Né? E o Enéas era um cara que tinha um tempo limitado ali, tinha que mandar tudo no peito, né, de forma específica ali. E na época era, como ele falava muito alto, de forma meio agressiva, todo mundo achava que ele era o cara mais estúpido do mercado como um todo, né? Mas ele tinha uma segmentação por trás ali, do que ele falava, pelo menos tinha uma essência por trás, né? E não coisas bizarras como hoje nós vemos aí no mercado, né? De alguém falando de cloroquina e depois falando ao mesmo tempo da tubaína e rindo, né, velho? De forma sarcástica, né? Desculpa o desabafo. Eles entenderam aí o recado, né? Agora eu vou ganhar vários adeptos que vai falar que o professor está instigando aí a destruição desse tipo de gente difícil, né? Mas eu acho que se não existir uma força-tarefa como um todo, aí a casa vai cair. Né? É a minha percepção, é o meu ponto de vista. Então, vamos lá. Voltando. O rapazinho no qual eu estou me referindo, que faz as lives dele, ele não sabe que isso não pode ser feito. Ele precisa assistir algumas aulas específicas. Então, está carregando aqui só para a gente finalizar essa primeira parte, para a gente fazer o desenvolvimento da nossa atividade. Né? Então, olha só que bacana. Ó. Se eu for lá no último slide nosso, o que é proibido? Você falar o uso de drogas, transmissão de conteúdo que possa causar danos a terceiros, divulgação de plataformas e concorrentes, nudez, assédio, profania excessiva e grosseria, propaganda política não poderia ser desenvolvida em lives, né? Mas isso é uma coisa que a maioria faz hoje, assim, tranquilamente. Produção de conteúdos de TV ou similares, né? Então eu não posso pegar um trecho de uma entrevista numa TV ou algo do gênero e jogar na minha live, né? Não posso fazer isso. Apologia a conteúdos sexuais, criminosos, suicidas, políticos no geral, utilização de armas e fogos, atitudes danosas à segurança infantil e divulgação de informações privadas. Então, tudo isso não pode ser feito no desenvolvimento e numa produção de uma live. Né? Infelizmente, ocorre, né? Mas, por decretos e não por lei, por decretos não poderiam. Tá? Só para a gente ter ciência aí do que você pode desenvolver ou não numa live, né, de forma específica aí, para que vocês tenham essa visão, né? Putz, o que eu posso fazer dentro de uma live, o que eu não posso fazer dentro de uma live de forma específica, certo? Pois bem, então o que eu vou fazer agora? Vou voltar novamente à minha tela normal, para que todo mundo consiga enxergar o conteúdo que eu vou compartilhar. E eu vou abrir aqui, ó, o meu YouTube, youtube.com.br. Todo mundo está conseguindo chegar aqui a minha tela compartilhada, turma? Sim. Tá? Então, aqui, primeira coisa, quando você quer fazer uma live ao vivo, você precisa, em primeiro passo, se cadastrar no YouTube. Né? Como assim se cadastrar no YouTube? Se você tiver já uma conta do seu Gmail, tudo, você precisa se cadastrar nele. Né? Ou seja, para você ter o acesso aqui normal, né, eu vou fechar aqui a minha área e vou mostrar como é que você faz o cadastro no YouTube. Né? Ele está processando aí, está processando.
Hoje vocês vão perceber que eu vou apanhar um pouquinho mais no processo, porque eu não estou hoje em São Paulo, capital, né? Eu tive um familiar meu que precisou de um help, e eu acabei vindo já desde a semana passada. Eu estou hoje em Tatuí, né? Então, estou no interiorzão de São Paulo. Por isso, do fundo com janelinha de madeira e tudo mais aqui. Então, hoje eu só estou com um celular full time. Tá? Então, ó, quando você entra no YouTube, né, de forma específica, aqui, youtube.com.br, né? Normalmente, quando a gente entra na conta do YouTube, a gente não entra, tá vendo, ó? Entra com a opção aqui falando que você fazer o login. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer fazer uma transmissão ao vivo, você precisa se logar. Tá? Então, se eu der aqui a opção fazer login, se eu não tiver o login, eu posso me cadastrar. Né? O que você precisa ter para se cadastrar numa conta YouTube? Né? Você precisa ter aí, de forma específica, uma conta no Gmail. Né? Então, ó, vou clicar no meu usuário, né? Tem uma conta do Gmail, e você vai perceber que agora o YouTube nosso já vai entrar agora logado o seu usuário. Deixa eu permitir aqui o Leonardo, pronto. Enquanto ele está carregando aqui, sensacional. Então você vai ver agora que o YouTube está fazendo o quê? Ó, ele entra ali agora com o retrato do persona louco, no caso eu, né? E você tem agora a possibilidade de fazer o quê? Você tem a possibilidade aqui, ó, na câmerazinha, de enviar. Posso enviar um vídeo, ou seja, eu posso criar um vídeo de forma específica. Beleza, eu vou tentar dar uma diminuída aqui. Então, você pode fazer um envio de um vídeo, ou você pode fazer uma transmissão ao vivo. Então, para você enviar um vídeo ou fazer uma transmissão ao vivo, você precisa estar logado no YouTube. Tá? Então, se eu pôr aqui, ó, transmitir ao vivo, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma área para a gente, de forma específica, né? Onde você vai falar aqui se o conteúdo pode ser para crianças ou não, né? Se esse conteúdo vai ser pública, privado ou não listada, né? Se você vai querer programar ele agora ou mais tarde, né? A hora que vai entrar essa live, você pode ter uma live gravada aqui, ó, que sensacional. E qual vai ser o título? Então, suponho que eu vou pôr aqui direção da entrevista sobre lives na web. Olha só que bacana, ó. Aqui ele fala, né, se vai ter restrição de idade ou não, né, ó. Então, sim, maiores somente, não restringir o meu vídeo para maiores de 18 anos ou restringir. Você tem mais opções, né? Se você vai querer que fique aberto aqui sua webcam, seu microfone, assim sucessivamente, posso dar um próximo. E aqui ele vai, né? Olha lá, sensacional, tirou a fotinha aqui. Essa vai ser a fotinha, né? Que ele vai mostrar a transmissão, né? E eu posso começar a transmitir isso e compartilhar, né? Posso compartilhar isso na minha rede, eu posso fazer a transmissão ao vivo do que a gente está desenvolvendo na nossa aula. É claro, eu não vou fazer duas transmissões ao mesmo tempo. Eu poderia estar gravando a aula no Teams, como eu estou fazendo, e ao mesmo tempo transmitindo isso via YouTube, né? Mas se eu fizer isso, é claro que vai travar tudo aqui. Um celularzinho, Deus me chama, não consegue fazer essa atuação ao mesmo tempo. Mas vocês viram como é muito fácil você fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube? São 4 passos. Criar a conta, transmitir... quando você cria a conta, somente depois normalmente depois de 24 horas é que você está autorizado a fazer a transmissão ao vivo, tá? Ele não faz imediato. Mas se eu clicar aqui em transmitir ao vivo, eu posso já automaticamente aqui na saída, né? Ele vai dar aqui iniciando a transmissão ao vivo, está carregando. Posso acertar aqui, né? Para não ficar tanto ali. Olá, meus queridos, uma super boa noite a todos. Hoje estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo para todos os telespectadores que estão acostumados
a ver as minhas aulas, né, com o pessoal de publicidade e propaganda na disciplina de criação de rádio. Isso foi somente um teste. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Pronto, acabei de fazer aqui a minha transmissão ao vivo, né? No momento que eu der parar aqui, ele vai falar quanto tempo ficou, né? Ele vai falar qual que é a matéria. Eu posso editar isso no estúdio, né? Ou seja, eu posso pôr uma entrada, uma saída aqui nessas chamadas. O YouTube permite você fazer uma edição. Olha que bacaninha, ó. Ele tem a timeline aqui para a gente fazer edição, né? Vou poder dar o start aqui dele, de forma específica. Deixa eu pegar aqui mais um colega que acabou de entrar. Então, ele permite fazer cortes, permite pôr alguns efeitos, né? Isso é bacana, né? Eu consigo fazer todo esse procedimento ao vivo, né? E depois que eu fiz esse ao vivo, eu posso salvar isso daqui e ele fica lá na rede para você consultar a qualquer momento. Deu para vocês terem uma ideia de como funciona uma transmissão ao vivo via YouTube, turma? Sim, sim. Não é nada fora de contexto, pelo contrário, é bem tranquilo. Você só precisa ter uma boa rede, né? Que não é o meu caso agora aqui. Como eu disse, hoje eu não estou ao vivo aqui na minha casa, né? Eu vim na casa de um parente dar um help aqui e agora com a situação do jeito que está, eu devo ficar aqui até a próxima quarta-feira. Infelizmente, ele não está com corona, mas tem problemas respiratórios aí, precisa de uma ajuda de alguém que possa dar conta. Então, como eu não tenho nenhum vínculo específico aí, né, não tenho família aí por trás que eu precise ficar cuidando, né, então estou dando esse help aí pro Cunha, né? Se o cunhado fosse bom, não começava com o CU, né? Mas a gente ajuda a todos aí da forma que pode, certo? Só para dar uma tiradinha também, né? Preciso ganhar o meu merchan. Tá? Então, aqui você pode salvar. Quando você salvou essa publicação que a gente fez, esse teste que a gente fez, ele fica no ar, né? E você pode brincar com essa chamada depois de forma específica. Olha lá, eu consigo fazer o controle da timeline, né? Olha lá. Direção de rádio. Isso foi somente um teste. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Pronto, acabei de fazer aqui. Né? Então, fiz aí a demonstração, né? Posso já deixar isso para entrar no ar no meu YouTube, posso tirar, né? Não tem problema nenhum, né? Mas o bacana de você fazer ao vivo é que se naquele momento eu tivesse dado compartilhar, eu consigo compartilhar aquilo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, ao mesmo tempo. Ele vai me dar um link e eu jogo esses links na minha rede e ele vai ficar rodando assim, sem problema nenhum, né? Isso é muito bacana, isso é uma forma da gente poder utilizar aí o nosso recurso, o nosso conhecimento no desenvolvimento de vinhetas e tudo mais, montando aí as lives, né? É legal a gente saber que tem ferramentas hoje que permitem fazer esse tipo de brincadeira, né? Dá para a gente fazer uma prévia edição utilizando aqui mesmo a nossa segmentação do YouTube, certo? Então eu vou dispensar, né? Ele vai falar, ó, você quer que ative, salve, começa agora, eu vou dispensar aqui, não quero que ele faça nada, né? Vou fechar a conta, né? Se eu ver entrar na conta do YouTube aqui normal, ou entrar no chamado meu canal, né? O que é o meu canal? Por todas as nossas aulas eu preciso pôr aqui, subir no YouTube, né? Então, ó, se eu der um enviar vídeo e não enviar vídeo nenhum, né, eu consigo ver os vídeos que eu tive já aqui editados e criados. Então, ó, todos os vídeos aqui que foram desenvolvidos até o momento, tive vídeos que bombou já mais de 5.000 visualizações e assim sucessivamente, todos os vídeos vão entrando nas nossas lives aí de forma específica, né? Tem vídeo que eu excluí, corrompeu o processamento, então aqui você pode fazer o controle do que você quer pôr, do que você quer tirar e assim sucessivamente, né? Daqui a pouco aquele vídeo ao vivo também vai entrar aqui, eu vou tirar o vídeo ao vivo. E assim sucessivamente a gente consegue fazendo aí o gerenciamento, tá? Eu não tenho rede social no YouTube para fazer a apresentação, eu não sou o cara do YouTube, né? Eu só ponho mesmo para que os alunos tenham acesso
para ver conteúdos, né? Conteúdo de programação, conteúdos de outras disciplinas como um todo, ou até mesmo banco de dados, disciplinas voltadas a como o professor utilizar a plataforma do Microsoft Teams e assim sucessivamente, né? Mas é uma forma de você fazer divulgação, né? Esse post aqui, por exemplo, que eu já tenho mais de 5.488 visualizações, eu já estou ganhando royalties em cima, né? Então, quanto que dá para tirar? Pô, não dá para você ficar rico somente com 5.000 acessos, mas dá para tirar já o dinheiro do combustível, né? Dá para você ir brincando aí de forma específica, né? Muitos youtubers começaram na brincadeira aí com pequenas lives e hoje o cara vive só disso, né? Então, é uma tendência de mercado, principalmente para a atual situação. Diga, meu querido. Mas não tem aquele negócio de monetização que tem que fazer para que você comece a ganhar dinheiro com isso? Então, após você ter aí 1.000 inscritos, ou você ter uma quantidade excessiva de visualizações, a quantidade excessiva é quando passou de 1.000 visualizações um vídeo, esse vídeo ele já entra na área de monetização, ou seja, ele começa já a ser bem visto por futuros patrocinadores, né? Isso quer dizer que você tem uma grande quantidade de acessos num curto prazo, né? Eu tive aqueles 5.840 acessos em uma semana, né? Eu não sou o cara do YouTube, entendeu? Se eu tivesse uma porrada de inscrito tudo, é claro que esse número ia subir. E é um assunto muito específico, né? Putz, como trabalhar na plataforma Microsoft Teams, né? Você pode ver lá que 99% das pessoas que acessaram foi professor, né? Porque não sabia mexer na plataforma, então procurou ali uma forma rápida para aprender a trabalhar com a ferramenta, né? Mas se você vai querer fazer algo mesmo nessa plataforma, aí você precisa ter um pouco de investimento, né? Você precisa pôr um cenário com chroma key atrás, um fundo verde, para você ficar trocando as imagens, você precisa fazer uma prévia edição, você precisa ter um microfone bacana ali para pegar o som e não ter chiados de fora, né? Aí precisa um trabalhinho um pouco maior, né? Mas é uma tendência de mercado, né? Uma porrada de pessoas tem essa vantagem de começar a apresentar alguma coisa meio morfética lá, cai na graça do pessoal, começa a ter acesso, passou de 1.000 usuários cadastrados ali, e você tem uma frequência legal de visualizações, isso é convertido em 4 centavos, 10 centavos por acesso, né? Imagina um cara que tem 1 milhão de acessos. Mas é automaticamente, professor? Então quer dizer que automaticamente, não precisa... Porque eu acho que eu já vi algumas pessoas comentando que você tem que fazer monetização, que senão você não recebe e tal. Não, então, quer dizer obrigatoriamente que não. Sim. Obrigatoriamente você não precisa fazer todo esse processo como um todo, né? Tem como a gente fazer isso de forma até mais específica aí. Eu posso até depois pôr um vídeo para vocês aí, rodar um vídeo no qual eu estou até terminando, mostrando como é que você faz isso se tornar uma fonte de renda indireta, né? Eu até chamo de fonte de renda indireta porque se for depender de mim ficar fazendo vídeo e falando para os outros sem ter o feedback, não é uma coisa que eu gosto, entendeu? Eu gosto de ter o feedback. Você agora pega e fala, pô, Ricardo, mas como que eu faço isso? Daí eu te respondo. Eu só ficar falando aqui também já não é muito minha praia, entendeu? Eu gosto de ter essa troca, né? Fazer a pergunta, ver o que vocês entenderem e a gente poder dialogar, né? O cara que faz algo voltado mesmo para o YouTube é aquele cara que gosta de ficar falando, gosta de mostrar conteúdo, não tem vergonha nenhuma. Vergonha também nesse ponto não posso reclamar, né, velho? Pode estar caindo o mundo aqui e eu tento dar um sorriso aí para tornar tudo literalmente, eu tiro um sarro de mim mesmo um bom tempo, né? E vamos tocando barco, entendeu? Mas é uma área, é uma mídia que o mercado hoje está olhando com bons olhos aí, né? Hoje a live é uma coisa que está explodindo aí em todas as segmentações, né? Artista, tudo para fazer, rodar os patrocínios, o que ele está fazendo? Ele está pondo a live dele lá, aí na hora que está mostrando ele lá, vai estar uma cervejinha ali do lado, vai estar um aparelho, entendeu? Que são o quê? São as chamadas mensagens subliminares, né? As marcas que estão sendo apresentadas naquele ambiente que ele criou tudo ali,
são os patrocinadores diretos e indiretos dele, entendeu? E é uma coisa que no rádio, né, a gente fala, né, vamos agora dar entrada aos nossos patrocinadores, né? Já numa live você mostra ali o patrocínio na lata, né? Então, ó, semana passada tive aqui fui chamado para uma... Então tem uma empresa, eu vi aqui, eu falei, putz, legal, né? Contador aqui, vamos por aqui, ó. Casos de despesas, vamos por aqui, lives. Então, ó, quando você dá lives hoje, ó, vem uma pancada, né, mano? Um monte aqui dos que foram, que não foram, o ao vivo, né? Esses que normalmente estão pagando, né? Mas só com essa quantidade de acesso aqui, o cara já está ganhando dinheiro pra caramba, né? Aqui é de uma empresa que está falando, né? Uma empresa de prestação de serviços, né? De contabilidade também, ó. Fizeram aqui a criação deles aqui de 7 anos, fizeram uma live, né? Então, ó, foi sexta-feira, dia 15 de maio, né? Então, são tudo formas que você tem aqui de chamar o público e trazer, né, esse público, né? Olha aqui, ó, as palavras-chave, né, ó, live, 7 anos, tudo com hashtag, ó lá, Skol, né? Então, as lives mesmo, para chamar, elas sempre vêm munidas do hashtag, né, para ajudar você a ter aí uma continuidade, né? Umas coisas bizarras aqui, mas tudo bem, ó. Então, as lives aqui, ó, olha a quantidade de acessos que os caras têm, né? Uma coisa fora de contexto. Né? Eu não entendi, a hashtag serve para quê? A hashtag serve para você fazer a procura nos motores. Ou seja, quando você abre lá seu super Facebook, né? Então, vou abrir meu Facebook. E ao mesmo tempo que eu estou abrindo meu Facebook, eu estou lá no Google. E estou no meu YouTube. Vamos abrir tudo aqui e fazer a máquina morrer. Como é que eu faço o Facebook conversar com o Google, conversar com o YouTube? Bom, eu preciso então fazer a declaração, né, de uma live, de alguma coisa que eu quero impor aqui, eu quero demonstrar, né? Então, suponha que eu queira, vou pôr uma foto X aqui, né? Então, ó, vou aqui na criação, e eu vou pôr aqui, ó, hashtag o dia de quarentena. Então, todas as palavras vinculadas ao hashtag são palavras que vai entrar agora no engenho de procura de quê? Do Facebook, do YouTube e do Instagram. Então, todas as palavras que tiverem contida nessa sequência aqui, um dia de quarentena, se eu publicar isso, daqui 5 minutinhos, o Google já vai achar. Se eu publicar isso e mandar um videozinho vinculado no YouTube, daqui 5 minutinhos, se eu digitar quarentena, ele vai entrar no Google, vai entrar no YouTube, e essa sequência de palavras, ele começa a procurar no engenho. O hashtag, o jogo da velha, serve para você fazer uma alavanca. Ele vai procurar a palavra desejada, o assunto desejado, por causa desse sinalzinho. É por isso que quando você quer mostrar alguma coisa para o público, você utiliza várias palavras aqui na frente, fazendo menção para quê? Para que o engenho procure por essas siglas específicas. Então, eu iria por aqui. Um dia de quarentena. Aí eu poderia pôr aqui quarentena, somente quarentena, ou passando o dia, né? Poderia ter todas essas palavras aqui vinculadas, e na hora que eu publicar isso, esperar 5 minutinhos, digitar aqui um dia de quarentena, ele já vai começar a aparecer na procura aqui também, né? Então, você põe aqui tudo junto, publica, espera uns 5 minutinhos, na hora que você digitar aqui separado, ele vai começar a procurar e vai trazer também o seu conteúdo do Facebook aqui. Vai trazer o conteúdo do YouTube também, se você fez, também aqui. Entendeu para que serve aí o hashtag, o jogo da velha?
Entendido. Valeu, hein? É para isso que, ó, né, eu brinco, FEPASA, né, na minha época era FEPASA, né? O FEPASA, ó, era o seu, aqui, ó, o hashtag no trenzão, ó. Né, os trenzão do FEPASA tinham o hashtag, ó lá, tá vendo? Mas isso é 1900 e bolinha, né, turma? E às vezes eu brinco, eu falo, lembra do sinal do trem? Ninguém entende porra nenhuma, né? Então, a linha FEPASA tinha esse sinal Master Blaster aqui, que era o hashtag, né? O logo da FEPASA era o hashtag. Só para vocês terem referência, 1900 e bola. Então é legal, sempre que você queira fazer uma publicação, e você queira que essa publicação seja vista não somente no Facebook, mas que ela possa ser encontrada no Google, ela possa ser encontrada no YouTube. Então, sempre utilize ela na frente aqui das palavras-chave, certo? É para isso que serve esse mocinho aí de forma específica. Beleza, meus queridos? Vamos à nossa tarefa árdua de hoje? Toda aula tem uma tarefa árdua, né? Fechar tudo aqui. E no próprio Face você tem aqui a área da publicação ao vivo, ó lá. Então, se eu publicar o vídeo ao vivo, ele fala que você vai ter que fazer para a live. Então, primeiro configurar o Extreme, né, o ambiente. Segundo, conectar. E terceiro, mandar bala. Né? Então, nesse momento aqui, ó, ele fala, né, você vai utilizar as chaves Stream, né, codificador aqui, os endereços. Né? Então, ó, clique em todos aqui de forma específica, ele já vai gerar uma URL, né, que é um endereço que você vai passar para a turma. Aqui você pode falar o que você vai falar sobre a live, então eu vou por aqui, ó, live. Opa, vamos digitar aqui. Então já está a câmera aqui, permitir. Aqui a câmera. Aí a live aqui você vai pôr o conteúdo da live. Então, live sobre criação de rádio. Não, ou a influência da criação de rádio em uma live. Então, aqui você pode escolher, né? Eu ponho sempre para público. Né? Quando você põe os amigos, é somente os seus amigos do Face. Né? Eu não vou criar uma live para pôr amigo do Face. Né? Deixa como público. Né? Aqui você pode falar onde você está fazendo a live, o check-in da live. Né? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai pôr aqui, né, os locais que eu posso fazer o check-in. Então, se eu vou pôr aqui, ó, Tatuí. Né? Olha lá, cidade de Tatuí. Né? Então, ele vai pegar da onde está sendo feita aí a live nesse momento. Se eu vou querer fazer um share screen, né, que é uma chamada, né, uma fotinha, algo do gênero, né, você pode transformar isso daqui, ó, uma share screen, né, que é aquele íconezinho da chamada para ficar bonito a sua live. Se você não quiser, também não precisa. Né, a pessoa em si já consegue fazer a live aqui e mandar bem, né, não é meu caso, né, mas é só para a gente poder tirar uma. E aqui você pode fazer um resumo, né, sobre o que você vai falar na live. Quando você der o iniciar transmissão, ele já vai começar a pipocar isso para todo o Facebook, para os seus amigos e publicamente. Então, se entrar alguém agora, né, o que eu poderia fazer aqui nesse título? Né? Eu poderia pôr aqui, ó, influência da rádio. Né? Poderia pôr aqui uma outra hashtag, né? Ou só pôr aqui, ó, rádio na web. Né? Então, se alguém procurar algo sobre rádio na web dentro de 5 minutinhos, né, essa minha live nesse momento também vai aparecer. Né? Então, o cara pode entrar. Então, se eu der aqui transmissão ao vivo, vamos fazer uma chamadinha só rápido. Olha lá, 3, 2, 1. Olá, meus queridos. Uma super boa noite a todos. Hoje estamos aqui em Tatuí. E nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da rádio, né, dentro de uma live. Então, aí eu posso falar e ir embora, né, e posso já encerrar aqui ela. Quando eu encerrar ela já vai entrar agora lá na minha timeline, né, do meu YouTube. Né,
E, ao mesmo tempo, se eu continuasse, as pessoas iriam começar a receber notificação que eu estava no ar, né? Então, tanto no YouTube como no Facebook, é muito tranquilo hoje você fazer aí a saída de live, né? Olha lá, já tem ninguém comentando, já, ó, comentou a foto, já foi marcado, olha lá que sensacional, né? Diga, meu querido. Mas uma pergunta, e tipo assim, a questão de alcance de pessoa, não tem a questão do impulsionamento? Então, se você pagar, você pode direcionar o alcance. Se você quer fazer alguns testes, você põe ele como público, põe a palavra-chave e faz pelo menos uns 15 a 30 minutos ali de live. Aí você vai ver já o resultado que você vai obter e qual o público que está te seguindo de verdade. Porque ele meio que dá uma barrada, né, o Facebook para você impulsionar, né? Tipo, ele força isso para você não ter o acesso. Hoje a minha rede está com 3.000 e lá vai pedrada. Olha lá, ó, já estão curtindo o meu vídeo na rádio web. Eu fiz uma chamadinha B se já tem neguinho dando ok. Olha só que coisa morfética, entendeu? É muito rápido, turma, né? Eu, no outro dia, eu fiz um teste de 5 minutinhos. Em 5 minutinhos, eu já estava com 4.300 acessos, sem pagar nada, entendeu? Então, é muito rápido o retorno, né? Você só precisa ter boa influência e ser um bom influenciador. É isso que faz a live bombar, entendeu? Posso pagar para daí transmitir isso mais aberto? Pode. Mas, a princípio, você quer fazer uma transmissão ao vivo, faça a transmissão ao vivo para o público. Todo mundo que estiver procurando a palavra live ou estiver procurando a palavra sobre o assunto que você está falando e você determinou ele com hashtag, eles vão te encontrar. E o Google, a partir de 5 minutinhos que está no ar, a sua live, ele começa também já a entrar no engenho lá de procura e customização. Ficou claro isso? Sim. Certo? Então, aí, né, eu mostrei 2 ambientes de como você criar uma live. Ou pelo seu super YouTube, ou pelo Facebook. Certo? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Então, eu vou pôr aqui o trabalhinho que vocês vão desenvolver, né? Então, hoje nós temos aí a seguinte ação. Criar uma live de 5 minutos, para não sacanear todo mundo. Com, no mínimo, 2 integrantes. Então, vocês vão ter que criar uma live de 5 minutos com, no mínimo, 2 integrantes. Deverão determinar um tema para o desenvolvimento da live. Qualquer assunto não vá contra as opções apresentadas na nossa aula. Como, por exemplo, então, o que não pode ter, né? Vamos pôr ali o que não pode ter. Professor, tem que ser no YouTube essa live ou pode ser no Instagram? Pode ser em qualquer mídia que vocês desejarem. Eu vou deixar aberto aqui. Só um momentinho que eu estou finalizando aqui. A única coisa é que depois eu quero ser convidado porque eu vou querer assistir a live, né? Eu te sigo no Instagram, então. Ah, muito obrigado, hein, mãe? Eu sou fraquinha nesse negócio do Instagram, né? Você fala, caraca, o cara é da área. Eu não gosto muito dessas coisas. Tô meio chato pra isso. Vamos lá. Então, o que não pode falar, né? Então, ó, em geral, é proibido, né? Professor, você vai entregar hoje? Não, nem pensar, não dá para fazer hoje. A gente vai começar hoje e vai entregar no meio da semana.
Então, ó, nós vamos criar uma live que leve no mínimo 5 minutos, com no mínimo 2 integrantes. Né? A live vocês deverão determinar qual vai ser o tema desenvolvido, né? É um tema livre, mas esse tema livre não pode entrar em conflito com essas opções aqui embaixo. Ó, tá? Então, se precisa desenvolver um tema, mas que não entre em atrito aqui embaixo. O que vocês vão ter que fazer para o desenvolvimento da live? Então, para o desenvolvimento da nossa super live, deveremos apresentar 2 pontos. Você quer apresentar a lauda de programação. Então, na lauda, você vai falar quem vai ser as pessoas que vai participar, qual que vai ser o assunto, né? Vai fazer uma prerrogativa aí. Nessa lauda, você vai ter 5 minutos. Quem participa. Qual o assunto. Então, tudo isso você vai ter que pôr na lauda de programação. Então, ó, é a primeira parte. E a segunda parte, escolher, Mas o assunto vai ser um assunto específico? Você vai estar no assunto livre aí. Eu não vou determinar assunto nenhum aí, porque eu não gosto de ficar travando o publicitário. Mídia social atual irá desenvolver a live. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enviar. Aí, turma, é essa composição que a gente vai fazer no nosso trabalhinho. Determinar os seguintes itens. Deixa eu tirar esses espaços, que daí dá para ver lá embaixo bonitinho o endereço. É uma live de 5 minutos, com no mínimo 2 integrantes, 2 pessoas. Pode ter mais, Ricardo? Pode, tá? Mas quanto mais pessoas você da live aí, essas pessoas vão ter que participar do processo mais difícil. Se vocês tiverem uma estrutura legal de cada um gravar um pedacinho e depois um compactar tudo, bacana, né? Mas uma live, normalmente, é difícil a gente ter esse acesso já gigante aí de você inserir algo, né? Se eu estou fazendo algo ao vivo, eu já preciso ter um vídeo gravado com a outra pessoa participando para jogar ali no momento, né? Isso pode ser feito? Pode. Quer ver? Aonde que eu vi algo do gênero que fizeram aqui, eu achei até bacana. Olha lá, os caras continuam curtindo a minha live, isso porque eu não deixei nem 5 segundinhos. Tô bom nesse negócio, acho que eu vou começar a fazer dinheiro com isso, mano. Dá mais dinheiro que dá. Vamos lá. Vamos pôr aqui. Vamos chamar Trinca, né? Vou ver. Olha lá, esses caras fizeram uma live semana passada, né, que eu tinha lido aí, de forma específica, eles estão falando sobre a empresa, né, que teve aí seus 7 anos e tudo mais. Então, vamos dar um playzinho aqui só para ver se a gente consegue visualizar o conteúdo. Minha conexão está super rápida, então aqui por enquanto não entrou ninguém. Aqui entrou. Então aqui entrou o pessoal falando
né? Uma entrevista que fizeram, então puseram as entrevistas antes na live e depois, olha lá, falaram bastante, e depois puseram o pessoal para começar a tocar. Depois de 13 minutos, fizeram aí a abertura da empresa. A turma já estava falando aí, parabéns, papapá, vamos lá, manda ver, não sei o que lá. E aí começa a live dos caras cantando. E aí eles vão tocando, né? Então aí foi uma live que os caras montaram a parte da entrevista, né? Fizeram uma entrevista com 2, 3 pessoas e depois puseram um grupo aí como se estivesse tocando. No caso aqui eles tocaram mesmo ao vivo, né? Para fazer a apresentação. Vocês podem montar a live da forma que quiser, né? Cada um vai ter aí a abertura da forma desejada. Só que antes de montar a live e tudo isso, vocês precisam fazer a lauda de programação. Quem vai participar, qual que vai ser o assunto e determinar, né? Vai agora aqui uma entrevista, vai entrar agora aqui um grupo de uma música XPTO e assim sucessivamente. Certo? E na segunda etapa, vocês vão me mandar por e-mail a lauda e o endereço da live que foi desenvolvida. Essa atividade que a gente tem aí para propriamente fechar o nosso ciclo de atividades específicas aí, né? Essa semana tem entrou em contato comigo a conseguir fazer desenvolvimento. Eu mandei todos os trabalhos para ele, tanto de ilustração como criação de rádio, né? E recebi grandes agradecimentos aí pelo trabalho desenvolvido, mas eu falei que quem desenvolveu o trabalho, na verdade, foi vocês. Eu só fui o cara auxiliando vocês, né? Quem pôs a mão na massa mesmo foi vocês aí, e esses parabéns eu já dei na última aula, quando a gente se falou na semana passada e retrasada, certo? É esse o conteúdo que a gente tem para a nossa aula de hoje, de forma específica. Perguntas, turma? Professor, no caso, tipo, o Instagram, dá 24 horas, sai, né? Sim. Eu salvo esse vídeo, mando no YouTube e te mando o link? Como que vai funcionar? Isso mesmo? Você pegando o link dele e pondo no YouTube, ele já fica direto salvo lá no seu YouTube. Você não perde mais o vínculo dele. Tá, e essa live pode ser tipo vamos supor, meu pai, minha mãe, fazendo alguma coisa, ou tem que ser tipo a pessoa no outro computador e eu aqui? Não, pode ser você com o material que você tem em mãos. Eu não quero criar obstáculos para a gente ter esse vínculo pior, porque eu sei da dificuldade. Então, se você tem o pessoal que pode participar e não tem vergonha na cara como eu, manda a bala. Entendeu? Ah, então tá bom. Professor, se eu for fazer pelo YouTube... Utilizem o material físico que vocês tiverem. Diga. Se eu for fazer pelo Se você YouTube... for fazer pelo YouTube... tem como convidar alguém para participar da live? Tem como convidar. Tem as propriedades lá que permite você fazer um convite. E a pessoa, ela vai entrar na sua live normalmente via comentários. Se você quiser algo... com um videozinho dela tudo, você precisa que ela envie esse vídeo antes para você depois fazer a inserção. Entendi. Ok? Mais alguma pergunta, meus queridos? Qual que é a data de entrega? A data de entrega é a nossa próxima aula, na próxima quarta-feira, dia 27. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, meus queridos? Professor. Diga. Aquele trabalho lá, atividade que o senhor passou na semana passada, eu tive um probleminha com a minha internet, com o meu computador aqui. Eu já arrumei hoje, mas eu posso entregar até o final da noite ou no máximo amanhã? Pode entregar até amanhã. Você só põe a observação que você teve o problema aí que você conversou comigo na aula de hoje, por favor. Pode deixar documentado. Nada, disponha. Mais alguém, meus queridos? Professor, quantas pessoas...
Quantas pessoas na live? Só 2 ou pode ser quantas quiser? Mínimo 2. Você pode pôr quantas você quiser. Mínimo 2 integrantes. Tá certo. Certo? Cuidado só quando a gente põe um monte, porque quanto mais pessoas você pôr na live, mais difícil vai ficar o gerenciamento. Mas isso é bacana, né? Se você conseguir gerenciar aí mais de 2 pessoas na sua live, ótimo para você. Um belo desafio. Mais alguma pergunta? Ô, professor, queria saber, eu posso, no caso, criar uma conta para fazer isso ou tem que usar a minha pessoal? Não, você pode utilizar a sua pessoal, faz o trabalho, me manda o link e depois, quando eu visualizar o trabalho que eu dei o ok lá, você pode tirar sem problema nenhum. É que, no caso, a minha pessoal eu uso dessa forma também. Então, você pode fazer a live, pôr nele só para me apresentar o conteúdo. Na hora que eu responder o e-mail dando ok, que eu vi o conteúdo, eu já te dou o ok para você poder retirar ela, não tem problema nenhum. Você só vai utilizar sua conta só para você pôr o trabalho no ar e eu visualizar. Eu visualizando o trabalho, eu já te dou o ok, você pode tirar sem problema nenhum. Tudo bem. Pode ser de 2 pessoas mesmo, né? Não tem problema. Pode e deve ser no mínimo 2. Certo. Ok? Mais alguma pergunta, meus queridos? Pode isso daqui só num super PPT, né, para a gente deixar bonito no layout. E daí eu deixo lá na tela para vocês. É proibida, aqui você já sabe que é proibida, mas vamos deixar mais light aqui, não ficar tão pesado. E vamos deixar, tipo, essa fonte que está utilizando é uma mercadoria, né? Uma verdana, que assim fica tudo bem claro e bem objetivo. Aqui a gente deixa em vermelho. Sensacional. Aí aqui a gente rouba a marca só, né? Para deixar lá maravilhoso, os caras verem o que a gente está fazendo. Aí eu salvo aqui, sensacional. Fecho. Vou pôr agora aqui. Está fazendo carregamento. A velocidade da luz aqui, se ele está fazendo força. Está carregando. Sensacional. Então tá aí o nosso trabalho, né, de forma específica. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode deixar aí um comentário ou enviar um e-mail que eu respondo a todos que estão presentes aí.
Turma, muito obrigado por enquanto. Um grande abraço, se cuidem. Se vocês Professor, puderem, só queria falar com o senhor rapidinho. pode falar, meu querido. Podia ser sócio? Podia ser sócio. Estou te ouvindo. Não, eu queria falar com o senhor a sós, assim. Se o pessoal sair, pode ser? Opa, pode, sem problema nenhum. Agora virou um programa de I Love aqui na web. Boa noite. Bom, turma, para quem já foi se ausentando agora, porque vocês vão começar a fazer desenvolvimento de laudo e tudo, bom final de semana para vocês. Eu não vou falar um super feriado, né? Porque a gente, na verdade, não está tendo feriados. E os que estão participando do feriado, a gente está fazendo isso para tentar gerar uma força-tarefa aí para tentar diminuir essa curva que está feio o negócio, né? Então, espero que todos se cuidem aí para a gente poder dar essa continuidade e conseguir vencer aí essa massa invisível aí que vem matando vários colegas aí de forma específica. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado novamente e até semana que vem. Até, professor. Boa noite. Até, professor. Boa noite. Até, obrigadão. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até semana que vem. Falou, Denis. Obrigado. Boa noite, professor. Falou, meu querido. Muito obrigado. Professor. Diga. Antes que eu esqueça, eu lembrei agora. No trabalho da semana passada, o professor falou que quem não tinha computador teria que mandar para mim o áudio, arquivo, né? isso, para poder fazer eu edição. cheguei a mandar, o professor chegou a receber? Eu estou terminando de ver os trabalhos essa semana, Denise. Se eu ainda não te dei uma resposta é porque eu ainda não abri. Mas pode ficar tranquilo que recebendo ele eu abro. E daí eu faço as intervenções. É que eu mandei segunda-feira, aí eu não sabia se o professor tinha recebido alguma coisa, mas não, vou aguardar mais um pouco então. Pode ficar tranquilo que até o mais tardar, até sexta-feira eu estou fechando todos aí. É que como eu tenho uma porrada de aluno, não somente publicidade, mas em sistemas, eu estou recebendo uma média de 250 a 260 trabalhos semana. E corrigir tudo isso está sendo punk, entendeu? Eu sei que são as obrigações, mas eu dou o feedback, pode ficar tranquilo. Não, tudo bem, sem problema. Tudo bem. Obrigado. Valeu, Denis. Obrigado a você. Um abraço. Boa. Abraço.